energias de ordem física, do assunto de traumatologia forense. Trata-se dos agentes vulnerantes físicos. Essas energias são capazes de modificar o estado físico dos corpos e provocar lesões corporais e morte. Isso através da temperatura e da eletricidade, que são os principais, pressão atmosférica, luz e som. Aqui faltou a radiação, né? A radiação também pode levar a lesões e morte, e também são energias de ordem física. Começar pelo calor. Calor ele vai poder agir difusamente ou diretamente, como vai ser explicado aqui embaixo. Vamos lá, vamos começar pela modalidade difusa. Quando fala em difusamente, quer dizer que é indiretamente, né? Vai ser mais relacionado a questões ambientais. E as principais são as insolações e intermações. Qual vai ser a diferença de insolação para intermação? Insolação, como o próprio nome já sugere, né? Remetendo a sol, é o calor ambiental em locais abertos, né? Raramente em espaço confinado, mas geralmente em locais abertos. Esse espaço confinado, por exemplo, seria um espaço confinado, mas com os raios solares agindo, né? Por exemplo, uma brecha. Apesar de estar num espaço confinado, ia ter uma brecha ali, possibilitando os raios solares a entrar. E no caso de intermação, é a exaustão térmica, né? Então, assim, é um local fechado, confinado, geralmente espaço confinado, e o calor, aquele calor ambiental, é o que vai causar a intermação. Explicado isso, vou ler aqui o conceito. Insolação proveniente do calor ambiental em locais abertos ou raramente espaços confinados, concorrendo para tanto, além da temperatura, os raios solares, né, que são os principais agentes da insolação. A ausência de renovação de ar, que aí vai levar à fadiga, o excesso de vapor de água, etc. A interferência do Sol não desempenha maior significação nessa síndrome, segundo se julgava anteriormente. Intermação, né, como foi dito, espaço confinado, sem arejamento, decorre do excesso de calor ambiental, né, lugares mal arejados, etc, etc. Alguns fatores, como o alcoolismo, falta de ambientação climática, questão das roupas também, são elementos consideráveis, né, na piora desse fator aqui. Eu marquei o alcoolismo porque o alcoolismo ele tanto é um fator que contribui para a intermação, bem como para síndromes do frio, ou seja, o alcoolismo é ruim tanto em situações de frio, em que ele diminui a resistência do frio, e como aqui na intermação, né? Que é pelo calor. Sintomas, o que é que pode acontecer na insolação, bem como intermação? Cansaço, palidez, fraqueza, dor de cabeça, tonteira, náusea, vômito, taquicardia, hipertensão, etc. Desmaios também está aqui. Doenças do calor. Foi colocado aqui, na verdade, essas três, porque caiu em uma questão, acho que no concurso de 2013, da Polícia Federal, cargo de perito. Só que lá ela não cobrava o que era cada doença, né? Só dizia assim, o endema, a milária e acho que a síncope, essas três primeiras. São doenças provenientes do excesso de calor. Era basicamente só isso. Mas o endema, o que é o endema? É basicamente isso aqui, ó, tempo demorado em posição estática, no sol. Como um aluno de um curso de formação policial, que passa muito tempo em pé no sol, sem movimentação, vai causar endema. Milária, comum em crianças pequenas. Obstrução do fluxo de suor ao longo dos dutos, é como se o suor não saísse do corpo, né? Ó. Tampão de ceratina. Síncope, pessoas não aclimatizadas podem, né, ter tonteira, visão escura, desmaio. É bem parecida isso aqui com edema, né? Síncope e edema ó, posição ortostática, em pé, tempo prolongado de temperatura alta. O que é que vai acontecer?
queda brusca de pressão, redução de circulação. Enfim, as câimbras a gente já sabe o que é, todo mundo sabe o que é, né? Que é a contração do músculo. E é só saber que o calor também pode provocar. Diretamente, né? Aqui está diretamente, tá errado, é diretamente, claro. Diretamente, queimadura, né? A ação do calor, quando se fala em direto, está se referindo a queimadura. E as queimaduras elas vão se dividir em 4 graus, que é isso o que importa, saber o que é cada um e saber que elas são da ação decorrente, ação direta do calor, né? Ação direta. Falou em insolação e termação, indireta, difusa. Falou em queimadura, ação direta. E vamos para o que cai, né? Quanto à intensidade. Elas vão se dividir em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. O que vai precisar saber são as palavras-chave. Esses dois sinais aqui, ó. Primeiro grau é aquela vermelhidão na pele, né? É a pele que tomou um solzinho e ficou vermelha. Detalhe, essa vermelhidão, que é também chamada de eritema, é uma lesão típica de pessoas vivas. Então, se uma pessoa morreu, ficou exposta ao sol, o que vai acontecer nela é apergaminhamento. Eu acho que o nome é isso. Eu não vou nem escrever porque pode ser que eu erre. Mas é isso mesmo, apergaminhamento da pele. Como se a pele fosse descascando. Já em pessoas vivas vai tender a acontecer a vermelhidão, ou seja, a pele fica avermelhada, que justamente é uma ação inflamatória do corpo, né? Por isso que ela fica vermelha. Então ela não vai ficar vermelha se a pessoa for exposta ao sol depois de morta. Né? E por que isso ocorre? Ó? Vasodilatação dos vasos sanguíneos da derme. Né? Acontece o quê? Uma queimadurazinha superficial. Apenas a derme é afetada, né? Ficando com a eridema, ou seja, apenas a epiderme, né? No caso, a derme não vai ser afetada. A derme não vai ser afetada. E o sinalzinho, né, de Christensen vai ser o que vai caracterizar a queimada do primeiro grau, ocasionando o eritema. Segundo grau, de Chambert. Qual é a palavra-chave aqui? Vesículas oflictenas, que são as bolhas, né? Aquelas bolhazinhas. E o que é que vai conter dessas bolhas? Um acúmulo de líquido, né? É um líquido que vai formar essas bolhas, certo? Um líquido seroso, aqui, ó, nas flictenas. No vivo, as bolhas detêm um líquido seroso. Na queimadura pós-morte, não existe esse líquido seroso. Queimaduras de terceiro grau. Aí já começa a ocorrer o quê? Morte celular da pele e tecidos moles, por coagulação com formação de escaras. Então, escaras é a palavra-chave na queimadura de terceiro grau, certo? Ocorre necrose da pele. Estes tecidos são substituídos por outros, chamado que ocorre a granulação, né? Que é a regeneração da pele. Resultado da cicatrização. As cicatrizes são retratos e queloides, ou seja, vai ficar a marca, né? Na primeiro e segundo grau pode não ficar, mas na terceira já fica a marca. São proeminentes. Forma-se manchas de cor castanha ou cinza amarelada, incide até os planos musculares. Aqui, ó, vai ter, né, as imagens. Queimadura de primeiro, segundo, terceiro. E aqui, ó, não ficou muito bom, mas ó, nada de primeiro grau, ficou só o vermelhinho. Ficou só o vermelhinho aqui. Na segunda, né, a formação das vesículas. E na terceira, ó, já é um pouquinho mais profundo. São as escalas. Então, ó, aqui na primeira, eu vou colocar já aqui em cima as palavras-chave. Mas vamos lá. Na primeira, vai ser a vermelhidão, o eritema. Segunda, flictenas ou vesículas. E no terceiro vai ser a morte celular já, né? A necrose. Mas, cadê a palavrinha? Escaras. Pronto, na terceira, palavra-chave, ó, escaras. Aí aqui, necrose da pele. Também vai ficar marcas, né? Que o nome mais técnico aqui seria as queloides. Queloides.
E a de quarto grau. A de quarto grau vai ser praticamente a carbonização, né? Então, ó, é mais grave, ocorre a destruição dos tecidos dos moles e até dos ossos. Ou seja, pode chegar até os ossos. Por ação direta do calor através da carbonização. Então, quarto grau, vou botar aqui, ó, palavra-chave, carbonização. E aqui, ó, eu vou colocar a posição do lutador. Boxeu. Posição do lutador. Por quê? Porque no primeiro a gente vai ter o Christensen, sinal do Christensen, no segundo de Chambers. No terceiro eu vou colocar a posição do lutador, né? Que é o músculo se contraindo pela carbonização. Pode ser local generalizada. Na generalizada, há o quê? Uma redução do volume do corpo pela condensação dos tecidos. É comum ocorrer a posição do lutador. A extensão, não vi cair questão, não vou falar sobre isso, mas a porcentagem do corpo que é queimada, né? Como a gente vê na TV. Aí tem geralmente essa regrinha dos 9, que ele vai dividir o corpo aqui, ó. 9, 9, 9, 9 na frente, 9 atrás, ó. 9 aqui, e por aí vai. Já na criança é um pouco diferente. Mas eu acho muito específico, vou pular essa parte aqui. Nos casos de carbonização total, a primeira providência é identificar o morto. Também deve ter como norma esclarecer se o indivíduo morreu antes, durante o incêndio, ou se já se achava morto pela chama. Ou seja, se ele foi utilizado, se o corpo foi queimado para ocultar o cadáver, né, e destruir as pistas, vestígios, os indícios, ou se ele morreu pela ação do fogo, né? Então, deve-se procurar lesões distintas de queimadura. Em seguida, ter a certeza que o indivíduo respirou, porque ó, se ele respirou, quer dizer que ele foi colocado, ele morreu pela ação do fogo, né? E como é que vai saber se ele respirou? Pela pesquisa de dióxido de carbono no sangue e presença de fuligem ao longo das vias respiratórias, que é o chamado sinal de Montaute. O calor da fumaça aspirada provoca também hiperetemia e edema na laringe e na faringe, né? No esôfago, ou seja, a presença da fumaça dentro do corpo quer dizer que o indivíduo respirou essa fumaça. Se ele respirou, ele estava vivo no momento em que foi ateado fogo nele, né? Claro, ateado no sentido de que alguém ateou, porque também pode ocorrer de forma acidental. Ação do frio. A ação do frio leva a alteração do sistema nervoso, sonolência, convulsões, etc. A constituição vascular e consequente. Eu tô aqui destacando as palavras-chave, certo? E consequente isquemia que o frio causa nos tecidos em um primeiro momento, evita a dissipação do calor, né? Entretanto, esse mecanismo torna-se ineficaz caso a ação do frio continue. Qual o mecanismo? O que evita a dissipação do calor, né? Vamos lá. Em decorrência da vasodilatação paralítica. O resultado é uma hipóxia, trombose vascular, aumento de permeabilidade, edema, etc. A fase terminal consiste que aqui vai ser de quarto grau, a gente veja lá. Diagnóstico difícil, principais elementos como rigidez cadavérica precoce, intensa e demorada. Então é só pensar que, sei lá, que ele congelou. Colocar até entre aspas aqui, né? Que ele não vai congelar. O sangue vai ficar mais claro. É só lembrar aqui de que, por exemplo, uma carne quando a gente coloca no congelador. Carne no congelador. Quando a gente coloca uma carne no congelador, ela fica com um aspecto mais claro, né? Você pega aquela carne vermelha de boi e coloca lá, quando você vai olhar ela congelada, ela tá bem clarinha. Sinais de anemia cerebral, né? Por conta do sangue. Congestão, espuma. Essa aqui eu já vi que é em questão. Vou até marcar com as duas. Espuma sanguinolenta nas vias respiratórias. Então aqui, cuidado para não confundir com afogados.
infiltrado hemorrágico na mucosa gástrica ou sinal de alguém aqui, desse cara. Não vou me atrever a falar não. E na pele, flictenas semelhantes às queimaduras, que a gente vai ver aqui embaixo. São passíveis de congelação, que provoca geladuras por ação direta. Como é que no caso do calor vai ser a queimadura, aqui vai ser as geladuras, né? Vão ser geladuras que vão agir. O que são as geladuras? É a ação do frio de forma direta no corpo. E elas vão ter 4 graus também, certo? 4 graus. Sendo que esse quarto grau aqui, ele é mais doutrinário, mas vamos pensar como quarto grau. Palavras-chave. Primeiro grau, eritema também, certo? Vai ser basicamente a mesma coisa, ó. Vermelhidão, ó. Isso aqui, na prática, vai ser muito parecido com a queimadura, só que vai ser pela ação do frio. Segundo grau, também flictenas ou bolhas, semelhante à queimadura, produzido tal. Terceira, pronto. Aí aqui é onde vai se dividir, necrose ou gangrena. Tem autor aqui que considera a gangrena quarto grau e a necrose terceira. Então, ter cuidado nisso aqui, ó. Úmida ou seca, posterior à mortificação dos tecidos por coagulação do sangue dentro dos capilares e perturbações isquêmicas. Aqui, ó, alguns autores, como França, consideram a classificação do primeiro e quarto grau, sendo a primeira grau palidez, ou befação local, ao eritema, necrose, mesma coisa, né? Da queimadura. E o quarto grau sendo a gangrena. Ação do frio difuso, aqui inverteu, lá na ação do calor a gente começou pelo difuso. Aqui a gente já começou pela ação direta. Mas vamos lá. Diz na hipotermia quando a temperatura cai abaixo dos 35 graus. No caso, no corpo, né? Não no ambiente. Podendo ser induzida ou acidental. Pode ser classificada em leve, moderada e grave. E aqui vai falar, eu não vi não, nenhuma questão sobre isso aqui, né? Mas acidental, quando fica exposto em ambiente de temperatura muito baixa, por muito tempo, esgota a capacidade de produção de calor. Se for meio líquido, esse tempo é bem menor, né? Bem sugestivo isso aqui. O álcool, como eu falei lá, ele vai reduzir a reação ao frio. Ó. Então, o alcoolismo vai atrapalhar tanto a ação do frio como a do calor. Mas vai atrapalhar para o corpo humano, né? Algumas doenças, como cirrose, né? Também remetendo ao alcoolismo, dificultam o ajuste, tal, e por diminuir a produção de calor. Pronto, é basicamente só isso. É eletricidade. Energia física, capaz de transformar o calor pela passagem do corpo, provocando queimaduras. Pode levar a condições individuais. É sugestivo isso aqui também. Como espessura da pele, umidade, resistência, etc. Vai determinar o grau. Pele molhada oferece uma resistência menor, né? Isso aí todo mundo acha que sabe. Eu vou ler isso aqui que é interessante. Ó. Pele molhada oferece menor resistência à passagem à corrente, com lesões externas de menor gravidade. No entanto, a corrente passará com maior facilidade para o interior do corpo, acarretando danos fisiológicos, podendo levar à morte por parada cardíaca. Então, por um lado ela ajuda, por outro ela atrapalha, né? Por quê? As lesões externas, ó, no caso aqui de pele molhada. Se a lesão, no caso da pele molhada, lesão externa, interna. Vou colocar assim, ó, melhor, pior. Então, a pele molhada, nas lesões externas, seria, ela é melhor, ela ajuda do que se fosse com a pele seca. Porém, internamente é pior por conta da condução. Agora vamos para o que realmente cai, que é a eletricidade natural e a eletricidade artificial.
eletricidade natural ou atmosférica, especialmente por raios agindo letalmente sobre humanos e animais. Chama-se fulminação. Apenas danos, fulguração. Então, ó, isso aqui é o que tem que saber. Fulminação, fulguração. Eletrocução, eletropressão. Pronto. Isso aqui é o que tem que saber nesse assunto. Fulminação, fulguração são as lesões aqui, ó, de choque artificial. E aqui da eletricidade natural. Então, se o choque for, sei lá, for da rede elétrica e causar lesão, fulguração. Se for de um raio e causar lesão, eletropressão. Se o raio causar morte, eletrocução. Se o choque industrial causar morte, fulminação. Tem também a questão da... isso é exatamente. Eletrocução. Aqui lembra falou em eletro. Falou em eletro, lembra da artificialidade. Pronto, o que vai cair basicamente é isso. Agora, uma questão interessante que eu vi é que dizia que a pessoa tinha levado um choque artificial, mas foi socorrido e morreu durante o caminho no hospital. E ali não foi considerado eletrocução, né? Eu inverti aqui, ó. Falei certo e escrevi errado. Aqui é artificial, que é natural. Enfim, a pessoa levou o choque, foi socorrida e morreu no trajeto no hospital. Se ela morreu e o choque foi por um meio artificial, poderia ser considerado eletrocução, né? Mas a SESC considerou eletropressão, porque, pelo que foi dito nos comentários, aqui, ó, a morte tem que ser instantânea. Pronto, agora dito isso, vamos ler, né? Eletricidade natural, atmosférica, representada por raios, agindo letalmente, fulminação. Quando apenas danos, fulguração, certo? Os dois sinais vão ser muito importantes aqui, ó. É o de Lindbergh e o outro que... Cadê? Marcar logo. Jelinek. Lindbergh vai ser nos casos de lesões por corrente elétrica de forma natural, ou seja, nessas duas aqui, ó. Fulminação, fulguração, que vai ter esse aspecto de árvore aqui, ó. Vai parecer realmente uma árvore no corpo, ó. Já a marca de Jelinek, ela vai ser isso aqui, ó. Vai ser a entrada do choque. Por onde é que entrou? Entendeu? Ó? Aqui parece uma tomada, né? Então isso é a marca de Jelinek, decorrente do efeito Joule da física. Vamos lá, vamos continuar. A morte pelos efeitos da eletricidade atmosférica se dá por inibição direta dos centros nervosos, por paralisia respiratória e asfixia, mas o principal é aqui, ó, sistema nervoso. Em outros casos, efeitos cardíacos, fibração ventricular, etc. Aí aqui alguns sintomas, tal. As lesões mais intensas são encontradas nos locais de entrada e saída, né, da corrente elétrica, naturalmente. Há também as lesões por arco, né, que é aquela lesão do vácuo, que fica aquele arco, é como se fosse O principal aqui, sabendo o que é um arco voltaico, é por conta do ar permeado, né? E aí vai causar queimadura também. A solda de eletricidade industrial ou artificial, que é a eletropressão, que eu falei, né? E a eletrocução. Sendo a eletropressão, no caso só de lesão corporal, já aqui, ó, ocasionando o quê? Morte.
Eletrocução, morte. Ele vai seguir essa ordem, né? Morte cardíaca, pulmonar e cerebral, por último. Marca de Jelinek, é a marca típica. A de Jelinek é aquela do... A de Jelinek é justamente essa aqui que eu falei, né? Em relação a... Sempre vai aparecer a marca. Já a outra, a de... Esqueci o nome dela. De Lindbergh. É a do aspecto da árvore, certo? Pode ocorrer também a queimadura elétrica, né? Que pode ser cutânea, muscular, óssea, visceral, dependendo... Porque existe a queimadura e o choque, né? Tem até uma questão que fez uma pegadinha referente a isso aqui, porque o choque também queima pela ação do calor. E aí pode formar o que? Escaras, pode ocasionar aqui, ó, amputação de membros, etc. Tem 3 formas, não vi isso aqui nenhuma questão, não vou aprofundar. Deve-se ter cuidado para não confundir esse tipo de queimadura com o que é causado pelo calor, pois se trata de eletricidade como causa, né? Ou seja, a corrente elétrica, a ação do calor dela é que causa. Outra lesão é a metalização, que o que vai ocorrer é o destacamento da pele, né? Ou seja, a pele sai, com o fundo da lesão impregnado de partículas de difusão e vaporização dos condutores elétricos. Pode surgir também o salpicos metálicos, não vi nenhuma questão sobre isso aqui. Pode ocorrer catarata tardia, aqui o arco voltaico pode causar ceratite. Fulguração, lesão do ouvido também. Fulguração é um raio que só lesiona, né? O coração, ó, isso aqui é interessante, é o órgão mais vulnerável à corrente elétrica, que é o sistema nervoso, né? Sistema circulatório, na verdade, só que falando em órgão, é o coração. A gente também pode ser lesado e tal. E aqui um resumozinho, né? Natureza industrial ou natural. Industrial vai ser eletropressão, natural, fulguração. Se for morte, eletrocução. Se for morte aqui, fulminação, no caso de natural, né? As marcas Jelinek e Lindbergh. Lindbergh aqui no caso da natural, Jelinek na industrial. Aqui o aspecto de árvore e aqui o aspecto da entrada, né? Lesões por explosivos. Mecanismo de ação contundente, ferida contusa ou morte. Explosão, detonação. Essa imagem aqui, na verdade, é antecipando o que se vai ter lá embaixo. Mas eu já vou dar uma lida para... explosão, detonação, produção e liberação violenta de gases, deslocamento de massa de ar com alta velocidade, variação de pressão, onda de choque. Onda de choque, grande poder de ruptura, ruptura de tecidos humanos por contato e proximidade, feridas contusas, fogo, explosivo. Aqui ela vai causar tanto uma ação pela pressão, quanto queimaduras também, né? No caso de explosivos. Baropatias é a questão da pressão. O que tem que saber aqui, praticamente, é o seguinte. O mal das montanhas, doença dos caixões. Quando a gente... caixão, que é onde o caixão fica embaixo da terra, então tá descendo. Montanha ou aviadores, subindo. O que tem que entender aqui é que quanto maior a altura, menor a pressão. E quanto menor, como aqui, ó, nessa dos caixões que a gente está descendo, que aqui vai ocorrer onde? Submarinos, mergulhadores, etc. Vai ter uma maior pressão, né? Tem uma relação inversa. Tem que ter cuidado nisso aqui só. E o que vai acontecer é o de sempre, né? No caso nas montanhas, o ar rarefeito, né? Pela falta de oxigênio, grandes altitudes, o coração acelera, pode ocorrer por conta da aceleração dispenia, taquicardia, etc. E já aqui no caso de uma pressão alta, pode causar intoxicação, bolhas de ar no sangue, rupturas no tímpano, né? No ouvido, otorragia, a hemorragia no ouvido. E o que é que deve ser feito para evitar isso? O mergulhador retornar lentamente, porque o que causa isso é justamente a descompensação de pressão rápida. Agora falando das explosões, blast injury, né, que é a síndrome explosiva, é a própria explosão. Ó, um conjunto de manifestações violentas e produzidas pela expansão de gases de uma forte explosão.
ele afirma que é mais grave em locais fechados. A lesão mais comum é a ruptura do tímpano, né? Chamada bleste auditiva, que aqui vai ter auditiva, abdominal, cerebral, que nada mais é do que, ó, se ocular vai atingir os olhos, cerebral o cérebro, e ele vai só explicar mais um pouco. O que tem que saber é isso aqui, ó, primário, secundário e terciário. Diferente aqui das queimaduras, que quanto maior a gente observava a intensidade maior também, aqui não tem nada a ver, ó, porque primário resulta da onda de choque propriamente dita. Então, palavra-chave aqui, ó, onda de choque. No secundário, a palavra-chave vão ser os fragmentos, causados por fragmentos do artefato, como estilhaços, de granadas, projéteis colocados no seu interior, pedaços de corpos, etc. Fragmentado pela explosão. E no terciário, ó, pessoas lançadas ao ar contra obstáculos. Né? Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, mas vamos lá. Primário, a onda de choque, é a principal. Segundo, os fragmentos. E no terciário, pessoas propriamente sendo lançadas. Pode ser pela a propagação da onda de choque, né? Pela água, pela água, por terra, aéreo, etc. E aqui ele vai só detalhar. No meio líquido predomina a lesão artificial, sólido. Se a pessoa estiver em pé, vai ser o calcanhar, né? Que é o primeiro ácido de impacto. Se estiver sentado, os glúteos e, consequentemente, a coluna. E no aéreo, o principal é o blast primário, que é justamente a própria explosão aqui, né? Em caso que houve apenas a ação da onda explosiva, pode aparecer somente isso aqui, ó, lesões internas, né? Pelo chacoalho. Radiações. As principais fontes são raio-x, o rádio e energia atômica. Os efeitos são os de sempre, né? Alteração genética, câncer, alteração celular do sangue, hemorragia e também a queimadura. Aí, ó, as queimaduras produzidas pela ação nuclear são as radiotermites, né? Queimadura, geladura, radiotermite. Queimadura decorrente de calor, geladura do frio, radiotermite da radiação, né, em geral, do efeito nuclear. Vai ter graus também, né? Primeiro grau, eritema sempre vai ser assim, ó, sempre a vermelho não. Só que vai ter um detalhezinho a mais nessa aqui, ó. Eritema ou dependendo aqui pode ter úlceras também, né? Havendo necrose constante, sem cicatrização, tal. As agudas podem ser divididas em primeiro, segundo e terceiro grau. No primeiro caso, primeiro grau, né? São temporárias e pode ser depilatória ou eritematosa, né? Que vai ser a questão dos eritemas. Dura 60 dias, eu já vi questão errada dizendo que era em 3 dias. Deixa a mancha escura que desaparece lentamente, mas desaparece. No segundo grau, ulceração, né? Dolorosa, recoberta por uma crosta, etc. Cicatrização difícil. Pele vai deixar o quê? Pele esbranquiçada, frágil, etc. Terceiro grau, aí lascou tudo. Zonas de necrose. Esse aqui eu já vi questão. Úlceras desse cara aqui. Eu não sei quem é. E aqui os efeitos gerais, né? Pode acontecer qualquer uma. Síndromes digestiva, cardíaca, ocular, morte, câncer, etc. Já ocorreu um acidente nuclear no Brasil, né, em Goiânia, questão do catador de lixo. Luz e som pode comprometer principalmente os ouvidos e os olhos. E observações. Aqui é o que eu já falei, né? Que o cara recebeu um choque industrial, foi socorrido ao hospital, morreu no caminho, foi considerado a eletroplação. Pronto, basicamente desse assunto é só isso.